Olha, 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 porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai. Gratidão, Papai, por esse dia maravilhoso, por essa oportunidade de estarmos em Tua presença, Papai. Gratidão por estar nos conduzindo. Gratidão pelo maná, pela palavra que Tu nos revelaste, que alimenta a nossa fé, a nossa esperança a cada dia, Papai. Papai, agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pela vida do nosso mensageiro, que Tu levantou para conduzir o Teu povo, Pai. Gratidão, Papai, pela vida dos Teus ministrantes. Gratidão por cada pedrinha preciosa, Papai. Venha nos sondar, Papai. Venha nos sondar e arrancar tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Venha nos conduzir, Papai, à perfeição. Agradecemos a Ti, Pai, por tudo. Traga cada pedrinha, Papai. Tem um desejo de estar mais perto do Teu mensageiro. Traga em segurança. Toma, Papai, confraternização das cabanas em Tuas mãos. Nos direciona em tudo, Papai. Nos direciona em tudo. Que nós não venha agir de nós mesmos, mas que Tu possa nos conduzir em tudo, Papai. Que Tu possa manifestar no nosso falar, Papai, no nosso agir a cada dia. E abençoa as obras de nossas mãos, Papai. Gratidão pela vida de cada anfitrião, Pai. Abençoa, nos conduza. Gratidão a Ti, Papai, por tudo. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, Papai, por mais uma reunião, né, irmãos? Hoje, dia 9 de julho de 2022, e nós falamos sempre a data para estar lembrando o tempo, né, irmãos? O tempo nosso nessa terra. Ontem eu ouvi a ministração do irmão Marcos, vi ele chorando de alegria. Eu falo para você que é assim mesmo, quem está entendendo a grandeza, entendendo o que nós estamos recebendo, irmãos, não consegue ficar da mesma forma, entende? Não consegue. E hoje, quando nós pegamos a palavra que o nosso amado mensageiro trouxe, lá em Isaías 40, queria que os irmãos tivessem lendo. Quem está entendendo não consegue, e também não consegue agir com as mesmas atitudes de outrora, de perdição, entende? Não consegue, irmãos. Procura correr como um atleta para ganhar o quê? Alcançar coroa, alcançar o favor de algo, entende? Isaías 40,
E o papai está requerendo muito de nós, porque está chegando perto. E ele não quer que ninguém chegue o quê? Atrasado. Ele está querendo que todos cheguem o quê? Chegue à perfeição, sem precisar passar pela vara. Entende? Porque quem entende, irmão, corre para alcançar a coroa, luta para não pecar, para não falhar, para cumprir com a palavra. Entende, irmão? Porque como que nós vamos querer que a palavra de Yahweh se cumpre na nossa vida se nós não cumprimos com a nossa? Entende? E quando você pega aqui em Isaías 40:1, fala assim: consolai, consolai meu povo, diz o vosso Yahweh. Falai ao coração de Al-Shalom e dizei em alta voz que seu serviço está cumprido, que sua iniquidade foi expiada e que ela recebeu da mão de Yahweh a paga dobrada por todos os seus pecados. Aí no 3 fala assim: uma voz clama no deserto, abri um caminho para Yahweh, na estipe aplanai uma vereda para o nosso Yahweh. Seja entulhado todo vale, todo monte, toda colina seja nivelado. Transformem-se os lugares escarpados em planície e as elevações em largos vales. Então a glória de Yahweh há de se revelar-se, e toda a carne de uma só vez o verá, pois a boca de Yahweh o afirmou. Viu que tem que estar o que? Nivelado. Tem que estar nivelado, irmão. Corpo, alma e espírito. Entende? E nós temos que correr como se tivesse o que? Numa corrida. Nós não podemos perder o temor a Yahweh. Nós temos que ter o temor de entender que Ele está observando tudo. Entende? Está vendo tudo. Porque ninguém esconde de Yahweh. Nós não podemos pensar que as coisas mínimas e Yahweh não dá atenção. Pelo contrário, é nas coisas mínimas que Ele demonstra o quê? Que Ele olha, que Ele demonstra a fidelidade dEle. Por quê? Porque quando você demonstra fidelidade no pouco, Ele te honra. Verdade. Entende? Ele te honra. E nós temos que ser o quê? Nós temos que ser nivelado. Nossa vida tem que ser nivelada. Nós não podemos agir de maneira tola. Entende, irmão? Nós não podemos abrir mão da lei de Yahweh, porque a palavra fala que Ele não vai abrir mão de nenhuma vírgula da lei. Mas hoje nós entendemos qual que é a lei. Hoje nós entendemos que não é comer carne de porco, que é andar certo, que não é adulterar. Entende? Nós temos que pedir a Yahweh para que seja o que? Seja gerado dentro de nós o fruto da árvore da vida dentro de nós. Entende, irmãos? Nós temos que ter muito temor a Yahweh. Nós não podemos, igual o papai Yahweh falou, quando você pega lá em Lucas, Lucas 4, papai Yahweh na tentação do deserto, ele deixa bem claro. Ele fala assim: Lucas 4. Isso.
Quando você pega aqui, irmãos, Lucas 4, 9 fala assim, conduziu depois aí ao Xalã e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o filho de Al, atira-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. E ainda eles te tomarão pelas mãos, para que não te tropece em nenhuma pedra. Mas Yaush lhe respondeu, foi dito, não tentará ao teu mestre, teu Iá. E nós não podemos tentar a Iá, ainda mais no finalzinho da caminhada. Entende? Nós não podemos entulhar a nossa vida novamente. Pelo contrário, nós temos que o quê? Desembaraçar. Nós temos que observar. Nós temos que agir com o quê? Agir com sabedoria. Pedir o papai para nos dar sabedoria para poder o quê? Administrar a nossa vida. Entende? E nós não podemos o quê? Aceitar o erro na nossa vida e nem ser cúmplice do erro, do pecado. Nós não podemos de maneira nenhuma. Nós não podemos entristecer o Espírito e também os nossos irmãos. Entende? Nós temos que cuidar uns dos outros para que haja alegria no corpo do Mashiach. Entende, irmãos? Em nome do Papai Yaush. Ontem eu vi na ministração, foi muito tremendo, né, irmão? Porque nós estamos aqui usando a nossa pouca força. Nós estamos aqui para que a palavra se cumpra. Por quê? Porque fala na carta de Filadélfia por conta da perseverança. Entende? É o que nós estamos tendo, dia após dia, se reunindo. O Papai está nos dando sabedoria, está nos dando entendimento para conduzir. E quando você pega aqui em Jó, eu queria que os irmãos abrissem. E a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Entende? Passou disso já não é o Espírito de algo que está conduzindo. E Paulo ele deixa claro, se eu não me engano em Gálatas fala assim, se ele quisesse agradar o homem, ele não poderia ser um servo de algo. Entende? Não poderia ser. E nós não podemos querer agradar, porque quando você tenta agradar o mundo, você desagrada Yahweh. Quando você pega lá em Jó 39, alguém tem a Bíblia King James, irmãos? Ou então baixado tem? Para você ver, quem saberá quando dará o parto? Fala assim, ó, Jó 39, um. Fala assim, sabes tu o tempo em que as cabras montes têm os filhos? Ou cuidaste das costas quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes a hora do seu parto? Elas se agacham, dão à luz os seus filhotes e suas dores se vão. Aí aqui, no 4 fala assim, seus filhotes crescem saudáveis e vigorosos, pelos campos partam e não voltam mais.
Quem deu ao jumento selvagem a plena liberdade? Quem libertou esse animal forte e veloz das suas amarras? Quando você vai lá em Lucas 7,35, Lucas 7,35. Fala assim: Lucas 7,35 fala assim: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Por todos os seus filhos. E nós estamos aqui para justificar a sabedoria. Entende? Com a atitude. Por quê? Porque a sabedoria está demonstrando toda a sabedoria. Porque hoje nós sabemos que a sabedoria de Yahweh é Yahweh. E a sabedoria de Yahweh é Micael. E está sendo compartilhado com os pequeninos que sabedoria. E quando você justifica, é quando você demonstra. Quando você mostra que aprendeu, justificando que foi válido aquele ensino. Entende, irmão? Aí você está o quê? Justificando a sabedoria. Está fazendo cumprir conforme está sendo ensinado. Igual hoje, quando nós pegamos a palavra, igual o nosso amado mensageiro trouxe, a moeda de troca. Quando você vai lá em Laodiceia, quando você vai na carta de Laodiceia, nós vai voltar lá em Jó, viu, irmãos? Eu sei que os irmãos devem estar assim, por que nós lemos aqui em Jó? Porque lá pergunta, quem sabe o tempo do parto? E essas mesmas perguntas falam lá em Provérbios. E quando você pega em Laodiceia, igual o nosso amado Pedro trouxe, quando você pega 3:17 fala assim: pois dizeis, sou rico, enriqueci-me, e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu, o infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, comprares de mim ouro purificado no fogo, para que enriqueça, e vestes branca para que te cubras, e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para que unja os olhos e possa enxergar. E qual que é a moeda de troca para as vestes, irmão Rodrigo? Qual que é, irmã Adriana? A fé. A fé. Entende? A fé. Essa é a moeda de troca. Tem que ter fé para receber as vestes brancas. Entende? Tem que ter fé. Tem que ter fé. E é isso que o papai requer de nós, fé, irmãos. Fé. Não se preocupar com o que comer, porque Ial já está no controle por conta disso. Ele quer que nós crescemos em graça, em conhecimento. Em graça, em conhecimento, para poder administrar, porque não tem como administrar se não crescer. Não tem como participar das primícias se não entender plenamente quem que é o filho do homem, aprender com a sabedoria. Não tem como. E quando você vê que a moeda de troca é a fé, que está exigindo desses aqui de Laodiceia, por quê? Porque eles estão o quê? Estão sem fé, estão correndo, estão fugindo. E quando nós vai em Lucas
7:35 fala que a sabedoria é justificada pelos seus filhos. É igual eu falo para os irmãos, que eu lembro, o irmão sempre trouxe desde lá de trás. Nós temos que ficar atentos, nós temos que estar observando, entende? E nós não tem que ir além, irmão, observar, mas observar mesmo todos os detalhes, todos os detalhes. Eu falo para os irmãos, eu lembro que quando o nosso mensageiro trouxe, porque quando você vai lá em Jó, volta lá em Jó. Jó 39:2. Podes contar o mês que cumpre, ou sabes a hora do seu parto? Aí quando você vai lá em Provérbios, vai abrir lá Provérbios, Provérbios 30. Provérbios 34. Página 1067. 34 fala assim, outra pergunta, fala assim, Provérbios 34 fala assim, quem subiu ao céu e de lá desceu? Quem recolheu o vento de suas mãos abertas? Quem amarrou uma túnica? Quem fixou os limites do robe? Qual é o seu nome e o nome do seu filho, se é que o sabe? Aí quando você pega a palavra em Eclesiastes 7, queria que os irmãos abrissem também. Quando você pega aqui 7:27 fala assim, e descobri que a mulher é mais amarga do que a morte, pois ela é a armadilha, seu coração é rede, seus braços cadeia, quem agrada ao dela escapa, mas o pecado a ela se prende. Eis o que encontro ao examinar coisas por coisas para chegar a uma conclusão. Pesquisei e nada concluí. Entre 1000 encontrei apenas um homem, porém entre todas as mulheres não encontrei uma sequer. E quando fala mulher aqui, nós sabemos que é a mulher igreja. Fala assim, eis a única conclusão a que cheguei, e Al fez o homem reto, este porém procura complicações sem conta. Fala sobre os habitantes dessa terra. Aí quando você pega mais abaixo, fala, quem é como sábio e quem sabe explicar estas palavras? E quando você vê lá, pergunta, qual é o nome do pai, qual é o nome do filho, se é que o sabes? E quando você vai lá em Apocalipse 19, irmãos, mostrando que ia ter um que ia desvendar tanto o parto quanto o nome, igual o irmão trouxe ontem.
sobre o nome, né, irmãos? Nós vemos que o mensageiro de Sardes não achou perfeitas as obras. Entende por quê? Queria agradar essa terra, queria agradar, chamar a atenção dos habitantes dessa terra para ele mesmo, em vez de querer o que? Chamar a atenção de Yahweh, para que ao olhasse para ele e agradasse dele. Por isso que Paulo falou que não queria agradar homens terrenos, mas sim agradar Yahweh. Porque nós estamos aqui, irmão, para agradar Yahweh. Para que Yahweh olhe e fale assim: esses são meu povo. Esses são meu povo. E quando você pega aqui no 12 fala assim: seus olhos. Vamos começar aqui, Apocalipse 19, 11. Apocalipse 19, 11 fala assim: vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. E quando você pega lá em Provérbios, voltando lá, Provérbios 30, tanto esse que sabe qual que é o nome dele, exceto, ninguém sabe, exceto ele. É o mesmo que saberia o que? O tempo do parto. Quando você pega aqui Provérbios 30, 4 fala assim: quem subiu ao céu e de lá desceu? Quem recolheu o vento de suas mãos abertas? Quem amarrou o mar numa túnica? Quem fixou os limites do robe? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Se é que o sabes. Se é que o sabes. Nós pega lá em Apocalipse 19, fala que ele tem um nome que ninguém sabe, exceto ele. E quando você vai em Jó 30, irmãos. 39. E é o mesmo que faz o que? Nós contar os dias, irmão. Porque ele sabe o tempo. Quando você pega 39, Jó 39, versículo 2. Fala assim: podes contar os meses que cumpre, ou sabes a hora do seu parto? Elas se agacham, dão à luz os seus filhotes e suas dores se vão. Seus filhotes crescem, saudáveis e vigorosos pelos campos, partem, não voltam mais. Quem deu ao jumento selvagem a plena liberdade? Quem libertou esse animal forte e veloz das suas amarras? Igual quando nós pegamos lá em Lucas 7,35 fala que a sabedoria é justificada pelos seus filhos. E quando papai ele trouxe sobre o entendimento, né, irmãos, que vai ser tirado Lúcifer, que é uma representação de Sobe não é uma representação de Lúcifer, administrador infiel, e vai ser colocado o quê? Um fiel. E quando hoje nós lemos a palavra, entendendo que ele que faz o quê? Ele que distribui o que? A herança. Ele que distribui a herança. E hoje quando nós pegamos sobre a fé, igual ele trouxe, que a moeda de paga, qual que é a moeda de paga para receber as vestes brancas, irmão Rodrigo? Qual que é? A fé. A fé. Exatamente. E quando você vai lá em Lucas, queria que os irmãos abrissem lá em Lucas.
Antes de nós ir em Lucas, irmãos, vamos abrir lá em Isaías. Isso. Isaías. Desculpa aí, irmãos. Isaías. Fala sobre o resto, irmãos. É tanto o resto e os remanescentes. Hã? Lucas. O resto e os remanescentes? Não, Isaías 4. É Isaías 4. Isaías 4. Muita passagem, que eu lembrei dessa passagem. Antes de nós ir lá, Isaías 4:3. Isso. Isaías 4:3 fala assim: então o resto de Sião e os remanescentes de Alxalã serão chamados santo, a saber, o que está inscrito para a vida em Alxalã. E nós já estudamos que o resto representa qual era, irmã Júlia? Isso. E os remanescentes? Os desatentos de Filadélfia. E eles estão o quê? Inscritos, mas tem que passar o quê? Pela vara. Para o quê? Dar valor. Para dar valor. Para comer com amor. Não comer o maná com desprezo. Porque o que está sendo dado para nós é algo maravilhoso. E quando você hoje vai lá em Lucas, irmãos, Lucas 18, papai Alcha ele conta. Acho que 1820. Lucas 18 e fala: quem saberá quando dará o parto? Quem saberá, né, irmãos? E nós vemos o mensageiro de Filadélfia trazendo o tempo que foi o que? Foi dado à luz, entende? E eu falo com os irmãos que é a questão do que observar, é a questão da fé, tomar posse da palavra que sai da boca do mensageiro. Eu lembro que a Ana, muitos irmãos sabem disso, mas estão vindo irmãos agora para honrar. Isso é para honrar o papai. A Ana estava grávida e eu ficava o dia inteiro falando dentro de casa: meu filho vai nascer no dia do meu aniversário. Mas eu falava isso, irmão, por quê? Porque eu falava com aquilo com o pensamento de honrar, entende? Papai, não era para o meu próprio interesse, mas para justificar a sabedoria, para confirmar a palavra da sabedoria, entende? Por quê? Porque ele lançou a palavra. E sempre quando ele fala algo, se você ficar atento, ao nosso redor sempre se cumpre no nosso meio. Tem que ficar atento. Beber água, observando com muita atenção. Eu tomei posse daquelas palavras do irmão. O irmão falou que nasceu e eu falei: eu nasci. Entende? O filho varão nasceu dia 8 de abril de 2020. E nisso veio a confirmação do papai. Logo depois, a Ana dando à luz, meu filho, no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, ela deu à luz de 10 meses e uma semana. Eu lembro que no dia
Um dia antes dele nascer, porque eu levei ela para o hospital na virada de dia, do dia 31 para o dia 1º, nós pintando o quarto e tudo. Aí, quando chegou dia 1º, eu falei, junta suas coisas e vamos para o hospital, que você vai dar à luz. Eu lembro que eu cheguei lá na enfermeira. Aí eu lembro que eu cheguei lá na enfermeira, falei com ela, né? Falei com ela assim, meu filho vai nascer hoje. Aí ela falou assim, cadê o papel da cesárea? Eu falei, não é cesárea não, é parto normal. Aí ela foi e falou assim, mas como assim? Aí eu falei, vai ser assim. Aí ela falou assim, fala para ela entrar então aqui para dentro para nós fazer o procedimento, o toque, para ver se há dilatação. Ela fez e não havia dilatação. Aí eu falei, mas vai nascer hoje. Aí ela falou assim, a dilatação que está aí não é para parto ainda, entende? Era muito pouco, muito pouco. Aí eu falei assim, mas nós vamos ficar aqui aguardando e tudo. Aí ela falou, então senta aí que nós não pode dar nada, indução nem nada. Eu fiquei olhando assim, aí eu falei assim, mas é sem nada mesmo que eu tô querendo. Entende? Porque isso aí vai ser um sinal, entende, irmão? E nós temos que observar, ficar atento, porque Iá usa seus filhos. Usa seus filhos para o quê? Dar sinal. E nisso, nós ficou sentado, ela não deu indução, não deu nada. A Ana está aqui, de prova. Ela mesma ficava meio assim, até um pouco desconfiada que seria. Mas aí, quando chegava uma certa hora, eu falava, tem como fazer mais uma vez o procedimento para ver se há dilatação já? Aí ela, pode falar para vir. Aí cada vez que ela entrava, aí acontecia o que? A dilatação. Aí ela, não, tá dilatando mesmo. Aí ia dilatando, até que deu 7 horas da manhã do dia 1º de setembro de 2020. Houve o rompimento da bolsa. E 11h40 ele nasceu. Porque o papai, ele usa, entende? Seus filhos para dar sinal. Entende? Nós estamos aqui para o quê? Justificar a sabedoria. Seja com atitudes, seja com a palavra, estudando a palavra. Igual eu falo para os irmãos, nós temos que ficar muito atentos, tem que ter muito temor, porque o que nós estamos recebendo requer de nós uma conduta muito reta, irmãos, porque isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Nós vemos aí aqueles que se levantaram contra nós, porque se levanta contra o mensageiro, levanta contra o seu exército. Ou não é assim? Levantou contra todos. Levantou contra todos, entende, irmãos? Inimigo de todos. Ué. E nós vemos aí canais com 320 mil inscritos. Aí vai embaraçar com os negócios dessa vida. E ao dando tantos sinais, entende? Tantos sinais. E quando você pega aqui em Lucas 18:1, Lucas 18:1 fala assim, contou-lhe ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer, perder o quê? A fé. Havia numa cidade uma juíza que não temia a Iau e não tinha consideração para com homens. Um juiz, perdão, irmão. Havia numa cidade um juiz que não temia a Iau e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo, fazei-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo,
Ele se recusou, depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Ial, nem respeite os homens, contudo já esta viúva está me dando fastio. Vou fazer-lhe justiça, para que não venha, por fim, esbofetear. E aqui fazendo um link com o quê? Com o administrador infiel, fazendo barganha para o quê? Para não ser esbofeteado quando ele descer, entende? Quando ele ser lançado na terra, haver pouca perseguição contra ele, entende? Pouca perseguição. Quando Satanás ser lançado, aí ele abençoa, porque nisso aí as pessoas não vão ficar apontando o dedo lá, que é lá, que está naquela imagem, é Satanás, entende? Porque ficou tão embaraçado com as coisas dessa vida, com o luxo desenfreado que Satanás lançou nessa terra, entende, irmãos? E nisso, quando você pega aqui no 6, fala assim: e o mestre acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. E quando você pega lá no administrador, você vê que o papai elogiou, não por ele ser um administrador infiel, elogiou pela prudência, porque ele foi prudente, ele sabia que ia ser lançado na terra, aí ele agiu com o quê? Com prudência, entende? Aqui está falando do mesmo personagem, e quando você continua 18:6, Lucas 18:6, aí fala: e o mestre acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. Aí fala: e Ial não faria justiça aos seus eleitos, que clamam a ele dia e noite, mesmo que faça esperar? Digo-vos que lhe fará justiça muito em breve, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? E quando fala que eleito, é o que? Inscrito para viver em Al-Shalom. E quando você pega aqui, igual o papai trouxe, qual que é a moeda de troca? A fé. E quando você pega aqui, fala assim no 8, digo-vos que lhes fará justiça muito em breve, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Aqui está falando assim, olha, quando o administrador infiel estava na administração, não era feito juízo para viúva? Verdade. E agora, quando o administrador fiel subir, entende, irmão? Direcionando para aquele e direcionando também para o papai Yalcha. Se o papai Yalcha, na posição que ele vai estar, ele não vai fazer justiça para aqueles inscritos, falando: olha, quando Satanás estava aqui, mesmo assim não havia prodígio para a mulher. Agora, aquele que recebeu as vestes, o manto e a missão, voltou ao quê? Voltou para a sua terra. Quando você pega aqui no 7, fala assim: Ial não faria justiça aos seus eleitos, que clamam ele dia e noite, mesmo que o faça esperar. Quando fala faça esperar, é o que? É o tempo, tempos e metade de um tempo, entende? Mesmo que o faça esperar, direcionando para esses eleitos, esses que estão aqui inscritos, porque hoje nós sabemos o tempo nosso sobre essa terra, que é 1260 dias. Nós sabemos contar os meses conforme lá em Jó 39. Jó 39:2 fala assim: podes contar os meses que cumprem, ou sabes a hora do seu parto?
o dia do seu parto? Entende, irmão? E quando você vê essa passagem aqui, hoje nós sabemos que o papai Yaush, ele vai dar tudo que for necessário. Tudo que for necessário. Mas quando ele vier, será que vai haver fé na terra? Vai achar. Quando você pega aqui, fala assim, porque ele está falando assim, olha, Satanás, ele estava aqui, ele foi derribado. E ele não fazia, ele não distribuía bens para a mulher. E agora que eu estou aqui? Quando você pega aqui no 6, fala assim, o mestre acrescentou, escutai o que diz esse juiz iníquo. E Iau não faria justiça aos seus eleitos, que clama a ele dia e noite, mesmo que faça esperar? Digo-vos que lhe fará justiça, porque aquele que julga com justiça vai estar o que? Na fila. Aí fala assim, digo-vos que lhe fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? É o que? A moeda, né, irmãos? É a moeda. Porque eles vão ter que trabalhar arduamente. Eles vão ter que ter essa fé. E vão ter que olhar para aquele que está o quê? Está nos palácios de marfim, papai Yaush. E aqui está falando, Satanás estava usurpando dessa posição, lançava a bênção desenfreada sobre essa terra. Desenfreado. Aí ele está falando, se ele não faz, ele fazia isso, imagina o papai Yaush. Não faria justiça pelos santos. Exatamente, não faria justiça, mesmo que faça esperar. Mesmo que faça esperar. Qual que é o esperar? Tempos e metade de um tempo. E hoje, quando nós vemos aqui se cumprindo, né, irmão? Que o mensageiro trouxe a fé. Porque Yau requer a fé de nós. Tanto das primícias quanto das primícias. Aquele resto e o remanescente. Porque eles vão ter que trabalhar arduamente. Porque vai ser através desse, que vai ser o que? Vai ser manifestado os prodígios. Entende, irmãos? Hoje nós entendemos porque é o reino inabalável. Eu falo para os irmãos que eu vejo assim, quando o exército celestial estava operando junto com Micael, lá no tempos antigos, no Antigo Testamento, nós vemos que uma nação que era protegida, que era qual? Yauxalã, o qual Micael e seu exército tomavam conta. As outras nações eram alimentadas era alimentada por querubins. Entende, irmãos? Era alimentada por querubins. E quando aquele povo de Yauxalã ia contra a vontade de Yau, Micael e seu exército dava o quê? Dava autoridade para aqueles aqui da terra que era instruído pelos querubins adentrar dentro de Yauxalã. Entende? Adentrar dentro de Jerusalém para atacar, para o quê? Para eles consertar as veredas, para discipliná-los. Entende? Por isso que nós vemos que vai ser o reino inabalável. Por quê? Porque aqueles querubins, eles alimentavam essas outras nações, igual nós vemos, essas outras nações que eram contra a Síria. Nós vemos os amorreus,
a Malequita, era tudo alimentado por querubins, porque os querubins são maldosos. Exatamente. Era alimentado por eles, entende? Era alimentados por ele. Mas Elxalã sempre estava por cima, por quê? Porque estava com a razão, estava com o Ial. Entende? Estava com o Ial, mas quando saía do caminho, aí aquelas outras nações adentravam, atacavam e venciam pela permissão, entende? Pela permissão de Ial, pela permissão de Ial. E quando hoje nós vemos sobre o reino inabalável, e nós vemos quando o papai está repartindo a herança, porque aonde que esses querubins habitavam, aonde eles administravam, vai passar a administrar quem? Os filhos do papai Yahshua. Quem vai administrar vai ser o quê? Vai ser os filhos do papai Yahshua. Por isso que vai ser o quê? O reino inabalável e vai ser o quê? O milênio de paz. Por quê? Porque não vai ser simplesmente a nação de Elxalã que vai ser entregue para o exército, mas o mundo todo. O mundo todo vai ser administrado e vai haver o quê? O período de paz, o milênio. Por quê? Porque aqueles que vão estar conduzindo toda a nação vão ser unânimes. Vai ser uma região celestial unânimes, conduzindo os moradores dessa terra com amor. Entende? E eu falo com os irmãos que é o quê? É o exercitar, né, irmão, da mente. Porque você vai ouvir no nosso mensageiro transbordando de sabedoria, irmão. E perder tempo com as coisas da terra, em vez de ouvir a mensagem e exercitar a mente para entender, entende, irmãos? Para entender a grandeza. Por quê? Porque nós vemos que é Satanás e milhões de querubins. Entende? E eles administravam todas as outras nações. Mas nós víamos que Elxalã era o que agradava, porque era conduzido pelo exército de Ial, por Micael e seu exército, pelo papai Ial. E ainda tem cidades que querem sitiar ainda na representação, né? Elxalã, né? Tem cidades aí que querem invadir ainda, até hoje. Exato. E nós vemos que o que acontece? Foi deixada, né, irmão? Foi deixada por um tempo até o que? A parturiente da luz. Da luz. Mas o cetro de ferro nunca ia se apartar de Aldar. E isso, irmão falando, nós vamos lá em Gênesis. Gênesis 49, irmão? Que falam os filhos? Das tribos é 49. É 49, isso mesmo. Isso. Porque nós estamos aqui para justificar a sabedoria. Entende? Demonstrar que a palavra da sabedoria está sendo eficaz na nossa vida. Entende? Porque o papai Yahshua deixou claro: aquele que escuta e não pratica é em vão, né? é em tolo, vão. né? É tolo, né? Não pertence a Yahweh. Não pertence à família de papai Yahshua. Nós vemos ele falando bem claro: aqueles que não praticam a minha palavra, você vê quando a mãe dele, terreno, quando você vê os irmãos terreno, papai Yahshua, vindo, aqueles discípulos que estavam sendo discipulados pelo papai Yahshua, fala: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí ele fala assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Yahweh. Entende? Esses são minha família. Porque os filhos justificam a sabedoria, justifica a palavra. Quando você pega em Gênesis 49, 9, fala assim:
e Alda, é um leãozinho. Da presa, meu filho, tu subiste. Agacha-se, deita-se como uma leoa. Subiste, agacha e deita como leão. Como uma leoa, quem o despertará? Como uma leoa, quem despertará? O cetro não se afastará de Aldar, nem o bastão de chefe de dentro de seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Liga à vinha seu jumentinho, a cepa o filhote de sua jumenta, lava sua roupa no vinho. E quando você pega lá em Jó 39:2, fala assim: podes contar os meses que cumprem ou sabes a hora do seu parto? Ela se agacha, dão à luz, os seus filhotes e suas dores se vão. Seus filhotes crescem saudáveis e vigorosos pelos campos. Partem e não voltam mais, porque se tornou coluno. Aí fala assim: quem deu ao jumento selvagem a plena liberdade? Quem libertou esse animal forte e veloz das suas amarras? E quando você pega aqui no 11, fala assim: liga a vinha seu jumentinho. E quando nós entendíamos, irmão, que aqui estava se tratando de quem? De Micael, mas nós vemos que é o que? É uma montaria. Quando você pega o jumentinho, liga o seu jumentinho à vinha. Liga o seu jumentinho à vinha. E hoje, o papai trazendo a mensagem, né, irmãos? Trazendo a mensagem sobre o trono. Trazendo a mensagem. E quando você pega aqui em Gênesis 49, fala assim: Aldar é um leãozinho, viu? E Aldar, da presa, meu filho, tu subiste, agacha-se e deita como leão, com a leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Aldar. E essa promessa está onde? Está lá em Miqueias. Miqueias 4. Abre lá, irmãos. Deixa aí aberto e abre lá em Miqueias 4. Porque hoje nós entendemos. Porque nós estamos crescendo, né, irmão? Em graça e conhecimento perante algo e perante os homens. Miqueias 5, irmãos. Página 1640. Fala assim: e tu, Belém, Eufrata, pequena entre as clãs de Aldar, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Viu? Mostrando que o cetro não ia se afastar de Aldar. E quando fala assim, pequena entre as clãs de Aldar, Belém Eufrata, pequena entre as clãs. E faz um link com o quê? Com Gideão. Quando fala, minha clã é a menor de Manassés. Eu sou o último da casa de meu pai. Como que eu vou direcionar todo esse povo? Mas o temor a Ial foi o que? A sua inspiração. E quando você volta lá em Gênesis, Gênesis 49, é igual o irmão Marcos Beethoven trouxe ontem. Houve o que? Uma promessa. Houve uma promessa.
Mas aqui nós vemos que houve mesmo, quando ele falou no finalzinho da ministração, ele fala assim, houve uma promessa, porque Papai Ial se tornou Ial, e ele já tinha ungido Micael para o quê? Para estar no seu lugar. E assim como Micael, ele também tinha o quê? Tinha aquele também que ele também fez uma promessa. E aqui nós vemos que foi da vontade de Ial. Quando você pega aqui e fala assim, Gênesis 49, nós fala assim, Aldá é um leãozinho. É um leãozinho. Está sendo instruído. Da presa, meu filho, tu subiste, agacha-se dei como uma leoa, como um leão. Como leão, como uma leoa. Quem o despertará? Por isso que fala, desperta, desperta, ó braço. Aonde que está essa passagem? Isaías 59. Isaías 51? Vamos estar abrindo lá, deixa ele aberto. Isaías. Isso, 51:9. Isaías 51:9. Isaías 51:9 fala assim: desperta, desperta, mune-te de força, ó braço de Ial. Desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Viu? Não afastará o cetro da casa de Aldá. E quando você pega aí Miqueias 5, fala que é o quê? Deixa aqui aberto, deixa em Gênesis também e abre lá em Miqueias. Os irmãos vão começar. Agora. Exatamente. São do quê? De origens. Miqueias. Isso, aí você pega Miqueias 5:1, fala assim: tu, Belém Eufrata, pequena entre as clãs de Aldá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Aí você vai lá em Isaías 51:9. Desperta, desperta, muito de força, ó braço de Ial, desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Entende? Fazendo o link. Enquanto você volta lá em Gênesis 49, 9 fala assim: Aldá é um leãozinho, da presa, meu filho, tu subiste, agacha-se e deita como uma leoa, como um leão, deita-se como leão, como uma leoa, quem o despertará? Desperta, desperta. O cetro não se afastará de Aldá, nem um bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido. Até que o tributo lhe seja trazido. Viu? Era necessário o quê? Ser trago a ele o tributo. Ser direcionado a ele. Não ia afastar dele o cetro. Quando fala tributo, é que o tributo seja trazido. A fé, irmão, a ele. Não, pois é, exato. A fé a ele mesmo. A fé a ele. A papai Ial chama Micael. Exatamente, até que o tributo. Entende? Que todos entregam a ele o que é? A fé, deposita a fé. Porque quando você vê lá, vamos voltar lá em Isaías para o irmão ver. Isaías 51. É Isaías 51 mesmo, irmãos. Isaías 51:4. Fala assim: atende, povo meu, dai-me ouvido, gente minha, porque de mim sairá uma lei. Farei brilhar meu direito como a luz entre os povos. Breve chegará minha justiça, surgirá minha salvação.
Meu braço executará o julgamento sobre os povos. Em minhas ilhas esperarão. Na proteção do meu braço porão a sua confiança. Levando o quê? Levando o quê? Depositando a fé, a confiança no braço. Entende? Aí quando você pega lá em Gênesis, e também nós vemos o que? As primícias das primícias e as primícias sendo entregue a ele. Aí ele faz o quê? Ele faz a distribuição. Entende, irmãos? Por quê? Porque é necessário que Micael, nós vemos que quando nós subimos com o exército, ele aguarda até voltar para os palácios de marfim. Por quê? Porque é necessário ele aguardar, porque quem que ele colocar na administração, seja quem for, não vai ter o dom de dar a vida. Por quê? Porque ele é o fruto e também a árvore. Seja quem for que estiver na administração, não tem esse dom, não tem esse poder de dar a vida. Porque Micael é o fruto da árvore da vida. Entende, irmãos? Então é necessário que o quê? Que se cumpra, que aqueles aguardem. Entende? Aqueles que são colocados, são tirados do altar do sacrifício, são levados para dentro, para o altar do incenso, e aguardem o tempo. E lá naquele momento ainda, quando nós vemos aquele momento, ainda é quem? Ainda é Micael. Ainda é Micael, porque aguardando o resto, os remanescentes. Entende? Aí quando é concluído, ele sobe e toca trombeta, e é arrebatado os que já estão lá para junto dele, nos ares, e se encontra com aqueles que foram mortos pelo testemunho e pela palavra de Yahweh. Entende, irmãos? Aí ele o que? Ele faz justiça para esses e veste um manto. Aí ele se posiciona como sétimo. Entende, irmão? Aí nós vemos o que? Vemos a palavra, como que é bela, né, irmão? Nós temos que exercitar a nossa mente através da palavra do mensageiro. Nós temos que exercitar a nossa mente. Nós não podemos beber água, irmão, e perder o tempo embaraçando a vida, entende? Tendo duas palavras, nós temos que ser muito temente, prestar atenção, observar atentamente, irmão, fazer questão. E quando você pega aqui em Gênesis 49, (49:8) fala assim: Aldá e teus irmãos te louvarão. Tua mãe está sobre tua mão. Vamos voltar aqui. 49:8. Gênesis 49:8 fala: E Aldá, teus irmãos te louvarão. Tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos. E os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. E Aldá é um leãozinho. Da presa, meu filho, tu subiste. Agacha-se e deita-se como um leão. Como a leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Aldá, nem o bastão de Xer dentre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido, e que lhe obedeçam os povos. Liga a vinha seu jumentinho. Liga a vinha seu jumentinho. E quando você pega lá em Jó,
Jó 39, né, irmãos? 39, versículo 2 fala: podes contar os meses que cumpre, ou sabes a hora do seu parto? Aí no 3 fala: elas se agacham, dão à luz aos seus filhotes, e suas dores se vão. Seus filhotes crescem saudáveis e vigorosos pelos campos, partem e não voltam mais. Quem deu ao jumento selvagem a plena liberdade? Quem libertou esse animal forte e veloz das suas amarras? E quando você pega lá, liga a vinha, seu jumentinho, e hoje nós lendo a mensagem, entendendo, né, irmãos, que foi levado, o filho varão foi levado para junto de Yahweh e de seu trono. E quando hoje nós vemos o trono, é o que? É Gabriel. Nós vemos que ele é o que? É um querubim, entende? E é a montaria que foi ligada à vinha. Que foi ligada à vinha. Mas o leitinho também. E quando você pega aqui, igual eu falo para os irmãos, Lucas 7,35, nós estamos aqui para o quê? Justificar a sabedoria, palavra do mensageiro. Isso que nós temos que pensar sempre, irmãos. Aí você abre lá em Lucas 19. Hã? 19 é 1822. Viu que foi ligado, né, irmão? Foi ligado à vinha. Liga a vinha. Lucas 19:30. Deixa eu ver aqui se é, irmãos. Porque, irmão, a vinha já pertence a quem? Você vê quem estava lavrando a terra, trabalhando a terra. Eliseu. Entende? Estava o quê? Lavrando a terra. E quando você pega em Zacarias, entende? Isso. Zacarias 13:5. Zacarias 13:5. 1680. Isso, fala assim: cada um dirá: não sou profeta, sou homem que trabalho a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. Viu? Desde a minha juventude. Desde a minha juventude. É propriedade de Micaial. Mas ele estava aprendendo com a sabedoria, com o papai e Auxa, para poder o quê? Tomar posse de tudo. E nisso ele é orientado. Liga o seu jumentinho à vinha. Zacarias 13 faz muito que são os dois, né? Então leia aí, irmã. Pede e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como propriedades. Como propriedade, os confins da terra como propriedade. Viu, irmãos? Como propriedade. Tremendo, irmã. Toda a terra. Não vai ser só Yalxalã. Por isso que vai haver um milênio, irmão. Porque aqueles que vão habitar na região celestial vai ser unânime com
todos, entende? Todos vão ser unânimes. Todos vão agir conforme a vontade do rei. Não vai ser um reino dividido. Não vai haver maldade. Entende por quê? Porque quando Micael, nós vemos lá que o quê? Um espírito. Nós vemos que o espírito pediu para o quê? Para adentrar em Absalão e usar a boca do profeta de Acabe. Entende? Para usar a boca do profeta de Acabe. Por quê? Porque havia maldade naquele espírito. É igual o papai nos ensina, né, irmão? É ajudar o teu irmão a erguer, não destruir. Entende? Nós vamos fazer isso, vamos exercer isso lá em cima, irmão. Nós vamos ser o quê? Vamos ser temente, primeiramente vamos transmitir isso para a terra. E vai conduzir toda a terra. Vai conduzir toda a terra para o papai Yaucha. E vai conduzir eles e vão ensinar eles ao que ter amor. Entende? Por isso que é o que? O reino milenar. Reinado de paz. E quando você pega aqui em Lucas 19, (19, 28) fala assim: e dizendo tais coisas, Yaucha caminhava à frente, subindo para Absalão. Ao se aproximar de Betfage, de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos e dizendo: ide ao povoado da frente. Ao entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado que ninguém ainda montou, soltando o traseiro. E se alguém vos perguntar por que soltais, respondereis: o mestre precisa dele. E tendo partido, os enviados encontraram as coisas como ele lhe disseram. Enquanto desamarrava o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltai o jumentinho? E responderam: o mestre precisa dele. Levaram então a Yaucha, e estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Yaucha montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou a alegrar alegremente, a louvar Yahvé com voz forte por todos os milagres que eles tinham visto, e dizia: bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Mestre, paz no céu e glória nos mais altos dos céus. Viu, irmão? Por quê? Porque nós vemos que o papai Yaucha, papai Yaucha Micael, ele vai ser o quê? Vai exercer a função de rei. Igual o nosso amado mensageiro trouxe sobre aquele que vai ser colocado como administrador. Entende? Como administrador no lugar de Sobna, Eliaquim. E quando nós vemos as vestes reais, quando José do Egito, ele foi o quê? Ele foi vestir os trajes reais no Egito. Entende? E nós vemos que ele o quê? Ele enviou alimento para os seus familiares, para os seus irmãos.
E quando você pega, por como que ele enviou o alimento, você pega lá em Gênesis 45, 23. Porque, irmão, nós vemos que Satanás, ele é o quê? Preguiçoso. Não gosta de trabalhar. Entende? Agora, aquele que trabalha, pratica a palavra diária, é semelhante àquele que construiu sua casa na rocha. Veio as enchentes de Belial, mas não pôde abalar. Entende, irmão? Gênesis 45, 23. Gênesis 45, 23. Deixa eu ver aqui. O 23 fala assim. Vou começar aqui no 21. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carros, conforme a ordem do faraó. Ele lhe deu provisões para a viagem. E cada um deles deu uma roupa de festa. Mas a Benjamim deu 300 ciclos de prata e 5 roupas de festa. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito, e 10 jumentas carregadas de todo trigo, pão, víveres para a viagem de seu pai. Depois despediu seus irmãos que partiram, não antes que lhe desse, não antes que dissesse, não vos exciteis no caminho. O momento que ele envia, né, irmãos? Envia junto com o quê? Com o jumento. Para alimentar o quê? Para levar alimento para os seus família, entende, irmãos? E é o momento, e você vê aqui que ele está... É o momento em que ele está exercendo, né, irmão? Exercendo a função de rei. E nós vemos aqui confirmando o que o nosso amado mensageiro trazendo. E você vê que foi colocado sobre o que? Sobre o jumento. Quando você pega aqui no 23, fala, seu pai enviou. Gênesis 45, 23. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito, e 10 jumentas carregada de trigo, pão e víveres para a viagem de seu pai. Viu? E quando você pega isso aqui e você vai lá peraí, que é muito... Em Gênesis 49, fala assim, 49, 9. E Aldá é um leãozinho, da presa, meu filho, tu subiste. Agacha-se, deita-se como um leão, como uma leoa, quem o despertará? Com o cetro não se afastará de Aldá, nem o bastão de chefe dentro de seus pés, até que o tributo lhe seja trazido, e que lhe obedeçam os povos. Ligavinha, seu jumentinho. Viu? Ligavinha,
o seu jumentinho, a vinha. E quando você pega lá em Lucas, o viticultor. O viticultor. Alguém sabe? Porque a vinha pertence a ele. Lucas 13:6. 16. Fala a figura de 10. 13:7. O viticultor vale. 1813. Então, vinhateiro, Lucas 13:7 também. 13:7 fala assim, então disse ao vinhateiro, há 3 anos que venho buscar fruto nesta figueira, e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu, mestre, deixa ainda este ano para que cave ao redor e coloque adubo, depois talvez dê fruto. Caso ao contrário, tu a cortarás. Vamos começar aqui no 6, fala assim, contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ele procurar fruto, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro, há 3 anos que venho buscar fruto nesta figueira, e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu, mestre, deixe ainda este ano para que cave ao redor e coloque adubo, depois talvez dê fruto. E aqui nós vemos que aqui, Micael, ele pedindo tempo, né? Pedindo tempo para que haja fruto na terra, porque a terra é herança, ele cuida da terra desde tempos antigos, de dias imemoráveis. E quando nós vemos lá, nós vemos que foi ligado a vinha o seu jumentinho. E quando ele se veste da realeza, você vê que ele lança, porque o jumento, exatamente, para o quê? Para estar alimentando, para levar alimento à terra. Entende, irmão? Isso tudo é para nós ver e também justificar a palavra de papai, porque ele está trazendo. Nós estamos aqui, quando você pega lá, voltando lá em Miqueias 5:2, vamos voltar lá, irmão. Que nós vimos o jumento, porque nós vamos crescendo, né, irmão? Vamos crescendo gradativamente. Igual eu falo para os irmãos, nós temos que o quê? Nós temos que estar o quê? Correto. Temos que andar certo, temos que estar pleno. E que é 5:1. Fala, e tu, Belém, Eufrata, pequena entre as clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Aí fala, por isso ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará à luz. Aí você volta lá em Jó 39, irmãos. Jó 39:2. Jó 39:2 fala, podes contar os meses
que cumprem ou sabes a hora do seu parto, porque aquele que recebeu as vestes, o manto, veio na condição de cesto, entende? Ele veio na condição de cesto. Por quê? Porque Micael, por pouco tempo, ele herdou a herança, por pouco tempo, até que foi necessário ele vir na terra para o tempo que a parturiente dá o quê? A luz. E aqui fala, podes contar os meses que cumprem, ou sabes a hora do seu parto? E quando você pega aqui, no 5 fala assim, quem deu ao jumento selvagem a plena liberdade, quem libertou esse animal forte e veloz das suas amarras? Aí você vai lá em Daniel. Aí vamos lá em Daniel. Vamos Daniel 10. Dez, 12 fala assim, e prosseguiu, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, mortificando diante do teu Iau, tuas palavras foram ouvidas. É por causa de tuas palavras que eu vim. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu, me amarrou, me prendeu. Durante 21 dias, mas Micael, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio. Aí quando você pega lá em Apocalipse 7, por quê? Porque quando papai Yaush dá aquela ordem, solta o jumento e liga a vinha. E quando você pega aqui em Apocalipse 7:1 fala assim, depois disso vi 4 anjos. Apocalipse 7:1. Fala assim, depois disso vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Viu? E aqui, quando você pega o vento, o mensageiro já trouxe, que quando fala que o vento é quem? É Gabriel. Quando você pega aqui, fala assim, depois disso vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Viu? Que estava o quê? Esses 4 anjos estavam retendo, estavam segurando, amarrando, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Aí no 2 fala assim, vi também outro anjo que subia do oriente, com o selo de ao vivo, e ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer o mar, a terra e ao mar. Não danifiques a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fonte do céu, do nosso Iau. Gratidão, papai, irmãos. Gratidão, papai. Aí nós vamos combinar essa palavra em nome do papai Iau. Gratidão, papai, né, irmãos? Então, nós não podemos perder tempo, irmão. Nós temos que exercitar nossa mente, porque o dia está chegando. Nós temos que justificar a sabedoria. Nós temos que trabalhar nossa mente. Porque nós vemos quando chegar lá, não vai poder, como se diz, usar a palavra injuriosa. Vai ter que usar a palavra sábia. Entende? Porque vai ser na base da palavra, porque a palavra fala, a palavra de Iau é mais afiada
do que uma espada, entende? Porque a palavra mata mais do que uma espada de dois cortes, de dois gumes. Entende, irmão? Então vai ser na palavra. Então nós temos que estar afiados, não perder tempo com coisa pequena e consertar as veredas da nossa vida. Porque não adianta nada saber, mas não colocar em prática. Gratidão, papai, irmãos. Então vamos dar gratidão, papai Alcha. Grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al. E assim seja feita a vontade do papai Alcha. Vamos fazer a oração, a bênção sacerdotal, irmãos. E Al te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Alcha. E Al faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Alcha. E Al levante a sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Alcha. Grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al. E assim seja feita a vontade do papai Alcha. Gratidão. Adorado somente Al. Aleluia. Adorado somente Al. Aleluia. Adorado somente Al. Assim seja feita a vontade do papai Alcha.